Santa Casa de São Paulo. Ela tem uma experiência pioneira com orientação em esclerose múltipla, atuou 18 anos em ambulatório de centro de atenção e tratamento de esclerose múltipla, é membro da diretoria da Abneuro. A doutora Ivone é referência nacional em esclerose múltipla. Sua experiência e conhecimento será um momento muito rico em compartilhar com todos nós. Seja bem-vinda e boa palestra, doutora Ivone. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né, a Abneuro o convite e agradecer à professora Séries, que é do Departamento de Enfermagem, Doenças Neurodegenerativas e Neuromusculares, né, e eu vou fazer a minha apresentação e depois vocês podem ficar à vontade para ir colocando as perguntas no chat e a Nair vai me passar ao final para a gente poder responder, tá? Tem algum ruído aí, né? Esse aqui é o roteiro da minha apresentação, e eu quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses, apesar de eu mencionar medicamentos com nomes, mas não tenho nenhum conflito de interesses com nenhuma empresa. E falando um pouquinho de história, eu acho que a gente só consegue estar no presente e vivenciar o futuro se a gente relembrar um pouquinho o passado, né? Então, em 1860, deixa eu ligar minha ponteira aqui, o doutor Charcot era um médico patologista, ele foi o primeiro a descrever os achados que ele fez no cérebro de uma paciente, né? E descreveu de uma maneira bastante detalhada que ele via umas placas naquele cérebro, e aí ele chamou aquilo de doença de esclerose em placas, né? Esse nome perdurou por muitos anos, depois ele foi modificado para o nome atual, que é a esclerose múltipla, porque é uma doença que ela pode afetar qualquer dos nervos e mais de um nervo, por isso que é chamada múltipla. Em 1983, o Dr. Charles Poser, um neurologista que eu tive o privilégio de conhecer, ele foi o que descreveu, a partir do diagnóstico, ele estabeleceu critérios de tratamento. Esses critérios dele, no princípio, foram bastante rígidos, porque o paciente tinha que ter um surto, e só a partir do segundo surto é que se podia propor algum tipo de tratamento. Só que pacientes, às vezes, tinham um surto no ano, e depois 2 ou 3 ou 5 anos é que tinha outro surto, e a doença seguia progredindo e não era tratada. Aí, Dr. McDonald, em 2001, fez uma mudança nesses critérios de Poser e estabeleceu que, a partir da confirmação do diagnóstico, o paciente já seria tratado. E Dr. McDonald se reúne com médicos, neurologistas, especialistas de todos os continentes, e eles fazem atualização desses critérios a cada 5 anos, o último foi em 2017, né, então ele está bem atualizado, e depois, em 1997, foi criado aqui em São Paulo o Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla, com o Dr. Charles Tilbury, que foi meu orientador, né, no mestrado, no doutorado, e eu tive o privilégio de trabalhar com ele nos 18 anos que eu estive no CATEM, e ele foi pioneiro, né, no Brasil com esse centro, e foi um privilégio trabalhar com ele durante esse período. Tá? E falando da doença, então, o que é a esclerose múltipla? Ela é uma doença que afeta o sistema nervoso central, então afeta o encéfalo e a medula, destruindo a bainha de mielina, que é aquela camada lipídica protetora do axônio. E por isso tem o nome de doença desmielinizante. Ela é uma doença inflamatória, autoimune, ela é degenerativa, crônica e progressiva, e infelizmente até hoje a etiologia dela é desconhecida. Existem alguns fatores, né, que podem ser aceitos como possível etiologia, mas ainda nenhum deles está confirmado. Acomete adultos jovens, né, nessa faixa etária, de uma média de 32 anos, uma faixa bastante produtiva e reprodutiva da vida, né, e ela era dita como rara antes dos 15 anos e acima dos 50. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, a gente já tem adolescentes, eu atendi recentemente um adolescente de 13 anos já com diagnóstico confirmado. E ela tem uma preferência por mulheres, né, 3 mulheres para cada homem.
Essa figura, ela ilustra bem o que o sistema imune faz quando ele vai agredir a mielina. Então, os mastócitos, as células T e outros componentes do sistema imunológico, eles agridem, não se sabe por quê, né, a bainha de mielina e deixam o axônio exposto. E depois, numa tentativa que também não se sabe por quê, o próprio sistema imune tenta se recuperar e ele faz essa cicatrização, que aí fica como se fosse uma placa. Por isso que Charcot, quando evidenciou, né, nos primeiros achados dele, essas placas, ele chamou de esclerose em placas. Então, quando essa cicatrização ela é feita em cima do axônio de uma maneira suave, o impulso elétrico consegue transmitir e o sintoma desaparece ou minimiza. Quando essa cicatrização ela é muito agressiva, muito dura, essa cicatriz ela continua comprimindo o axônio, então ele não tem como conduzir o impulso e fazer com que aquele sintoma desapareça. E isso vai ser, dependendo do nervo, então vamos exemplificar. Esse é um axônio do nervo óptico, o paciente vai ter sintomas visuais. Se a cicatrização foi suave, o sintoma desaparece. Se não foi, o sintoma pode permanecer. Isso é uma coisa que aflige muito os pacientes. Entre os fenótipos da esclerose múltipla, nós temos dois mais comuns, né, que é a chamada EM, de esclerose múltipla, remitente recorrente, a secundária progressiva, a progressiva primária e a primária remitente. Essa é em torno de 80% dos pacientes que têm esse tipo de apresentação clínica. Isso aqui é uma exemplificação didática, né, porque na realidade, hoje em dia, a gente tem uma predominância dessa fase remitente recorrente e um pouco menos, em torno de 15% da secundária progressiva e o restante para as outras. Então, como é que ela se apresenta, né? O paciente começa a ter surto, que é a manifestação, a agudização dos sintomas, depois ele tem um período de estabilidade, depois ele tem um outro surto, esse tempo é indefinido entre um surto e outro, só que o paciente vai tendo surto e vai piorando, vai tendo surto, vai piorando, né? À medida que ele tem o surto, quanto mais tempo passa de doença, mais incapacidade o paciente acumula, tá? Na secundária progressiva, os surtos são menores, mas a incapacidade, ela já vai aumentando, tá? Então, os pacientes têm uma preocupação muito grande, que forma que eu tenho? Então, os médicos explicam esse tipo de gráfico para eles poderem entender, né? E o que é o surto? O surto nada mais é do que o primeiro episódio. Então, o paciente, quando ele tem o primeiro sintoma sugestivo ou típico, né, da doença, que é de uma forma aguda ou uma forma um pouco mais suave, mas ele já tem momentos de piora e progressão dessa incapacidade. E esses sintomas, eles devem durar no mínimo 24 horas, porque eles já vão causando com isso a inflamação da mielina. Então, essa é a figura que eu uso muito para ilustrar para os pacientes o que é o surto, né? Um fio elétrico que, por algum motivo, devido ao sistema autoimune, ele foi descascado, o axônio não tem mais a capa protetora, e aí ele tem lá um curto-circuito, e aí o sintoma vai aparecer dependendo de que nervo foi lesado. No Brasil, a gente tem, né, em 2016 foi feita essa estimativa, nós temos aproximadamente 15 habitantes entre 100 mil com o diagnóstico de esclerose múltipla. Na região norte, de uma maneira menos, né, menor, essa média, e na região sul, de maneira maior. Então, Santa Maria, acredita-se que seja devido à miscigenação, né, a afluência da população europeia, porque é um país, um continente onde tem maior incidência da doença é o continente europeu, né? Então, em Santa Maria, acredita-se que seja esta a justificativa para um número tão grande. E como que é feito o diagnóstico? Então, basicamente, ele é um diagnóstico clínico, né? O paciente vem, relata a sua história, há 2 anos atrás eu tive um formigamento na mão, ou eu tive uma perturbação visual, ou eu perdi força motora. Então, de acordo com o relato clínico do paciente, o médico vai fazer um exame neurológico detalhado,
né? E aí já tem a suspeita e vai fazer os exames de confirmação. O exame de imagem é a ressonância magnética, que aqui mostra claramente aquelas placas que Charcot viu lá no cérebro, que ele fez uma das primeiras autópsias. Então, essas placas são típicas da esclerose múltipla. É só a esclerose múltipla que é desse jeito? Não, tem outras doenças, mas elas são bem típicas de esclerose múltipla. Aí o médico pode pedir o exame de líquor, vai pedir exames laboratoriais para afastar qualquer outro tipo de infecção que o paciente possa ter, para ele fechar o diagnóstico. E ele vai usar também essa escala, que é a escala ampliada de estado de incapacidade, que é a escala EDSS, né? Mas ela só faz avaliação motora. Então, é uma escala que bem-vinda para a avaliação motora. E ela vai pontuar de que maneira o paciente está tendo incapacidade. Quanto maior a pontuação, significa maior incapacidade, tá? Uma preocupação dos pacientes quando eles veem essa escala, dependendo da pontuação que ele está, a preocupação é se ele vai chegar, quanto tempo vai demorar para ele chegar nesse. Então, não existe essa resposta, né? Os médicos tentam, de alguma maneira, e a gente também, enquanto equipe, tranquilizar o paciente para não ter esse tipo de preocupação, né? O quadro clínico, ele pode se apresentar de várias maneiras e vai depender do nervo que foi afetado. Então, as principais alterações, elas são a nível central, né? O paciente tem uma alteração cognitiva, que atualmente ela está bastante valorizada, porque o paciente tem, por essa alteração de cognição, ele pode ter dificuldades em outras áreas, né? E a alteração importante é o enfrentamento, porque se vocês imaginarem uma população feminina, jovem, de idade produtiva, reprodutiva, com toda a preocupação de constituir família, de estar se formando, né, em algum curso que teve planejado, todo um planejamento de vida que a pessoa faz, ela tem muita dificuldade para se ver diante de um diagnóstico que, para ela, pelo fato dessa doença não ser muito conhecida, ele tem uma dificuldade de informação, que a internet tem muita coisa, mas muita coisa distorcida também, né? E esse paciente pode ter quadros depressivos. Em relação à alteração visual, a primeira alteração que o paciente tem, né, é a diplopia, que é a visão dupla. Ele pode ter nistagmo, pode ter tremor na pálpebra, ele pode ter amaurose bilateral ou total. Então, tem uma série de alterações que podem ocorrer na visão. Essas duas figurinhas que eu coloquei é porque essas são as duas alterações mais comuns. O paciente se apresentar primeiro com alteração visual e queixa da fadiga, né? Nas alterações de sensibilidade, pode ser paresia, parestesia, alteração motora, o paciente tem dificuldade no equilíbrio, dificuldade na marcha, alteração de esfíncter, pode ter incontinência urinária, incontinência fecal, pode ter constipação, e ele tem muita alteração das atividades de vida diária decorrente da fadiga e de dores. Então, se vocês pensarem nesse quadro clínico, com exceção de equilíbrio e marcha, o restante dos sintomas ninguém vê, né? Então, por isso que é dito que a esclerose múltipla é uma doença invisível, porque um paciente que está tendo uma paresia, ninguém está vendo, ele está se queixando, então a queixa do paciente precisa ser valorizada e respeitada. E entre os tratamentos disponíveis, nós temos a corticoterapia, que a gente popularmente chama de pulsoterapia, né? Os imunomoduladores, os imunossupressores, a combinação desses tratamentos e, atualmente, né, desde 2005, o uso dos anticorpos monoclonais, que são uma terapia de alta eficácia, tá? Na pulsoterapia, nós usamos a metilprednisolona, que é administrado 500 miligramas ou 1 grama endovenoso por 3 dias, de 3 a 5 dias, com infusão de no mínimo 30 minutos. A gente chega também a fazer com 1 hora e meia, dependendo do tipo de reação que o paciente tem durante a infusão.
Os cuidados pré-pulsoterapia, então, a verificação do peso corporal, porque esse paciente com essa dose alta de corticoide, ele vai inchar, né, porque ele tem uma retenção de líquido, aferir pressão arterial, glicemia capilar, fazer uma punção venosa de uma veia calibrosa, e durante a infusão, a gente faz toda a orientação do paciente, porque algumas vezes o paciente tem hiperglicemia decorrente da pulsoterapia, e ele acha que ele vai ficar diabético, então nós temos que orientar que isso é momentâneo, que é só durante o período que ele estiver recebendo a corticoterapia. A partir do momento que encerra esses 3 a 5 dias da administração, o organismo se reequilibra e esses sintomas também. Então, o paciente, ele reclama muito. A gente tem paciente que tem um gosto muito metálico na boca, paciente que desenvolve acne de uma maneira bastante exacerbada, tem um risco aumentado de infecções, né, decorrente da alta carga de corticoide que ele recebe. Os outros medicamentos para tratamento da esclerose múltipla, né, eu fiz uma tabelinha assim para ser bastante prático. Então, nós temos desde medicamentos que são os injetáveis, né, intramuscular, o subcutâneo, nós temos medicamentos via oral e nós temos os medicamentos endovenosos. Eu costumo dizer que a esclerose múltipla é uma das medicações crônicas que tem um grande arsenal de terapia, né? Que quando nós começamos, vocês vejam aqui, uma das medicações era a aplicação subcutânea diária. Hoje nós já evoluímos para a medicação de aplicação endovenosa mensal e já estamos com medicamento de aplicação anual, tá? Então, é um avanço e nós temos comprimidos já, que são opções terapêuticas, né? Para o paciente que por um motivo ou outro, o médico escolhe, né, prescrever esse tipo de medicação. Lembrando que alguns ainda não estão incorporados no elenco de medicamentos do Ministério da Saúde, mas todos eles fazem parte dos medicamentos de alto custo, porque quando a gente pensa em alto custo, vamos imaginar que o mais barato dele custe 5 a 6 mil reais. Então, imagine que uma caixa de medicamento custando isso, o paciente precisa do bom e velho SUS para recorrer, né, na hora de conseguir custear seu tratamento. E aqui, só para a gente ter uma ideia dos anticorpos monoclonais, né, no início do lançamento deles, todos eles eram 100% de proteína animal. Então, eles provocavam muita reação imunogênica no paciente. Eles foram se aprimorando, passaram a ser 65% humano. Então, quando a gente ouve falar, é um anticorpo quimérico, justamente por isso, porque parte dele, a maior parte é humana, e o restante, só uma pequena parte, é animal. E evoluímos para 90% de anticorpo humano, né, humanizado, chamado, e estamos no caminho de 100% humano. Então, quanto mais humano ou humanizado, menos efeitos o paciente tem decorrente da administração dos anticorpos. E a importância que tem a equipe interdisciplinar no cuidado com o paciente de esclerose múltipla. Não dá para cuidar de paciente de esclerose múltipla só o médico, né? Sem uma enfermeira, sem um fisioterapeuta, um psicólogo, neuropsicólogo, né, a fonoaudióloga, assistente social, né, farmacêutico. Lá no ambulatório nós temos, além do neurologista, nós temos um radiologista e nós temos um neurooftalmo também na equipe médica para dar suporte e atendimento desses pacientes. Tudo isso com foco no paciente. E nós temos que pensar no familiar, porque ninguém tem esclerose múltipla sozinho, porque a família adoece junto com ele. Então, esse familiar, ele tem que estar integrado no olhar da equipe para o cuidado com o paciente. E qual é o papel da enfermeira, né, que é o tema da nossa palestra? Então, a enfermeira, ela precisa transmitir segurança para esse paciente através do conhecimento que ela tem e que adquiriu no decorrer
do estudo, né, que ela tem em relação a essa patologia, porque ela vai precisar transmitir informações claras, precisas e numa linguagem simples, porque o paciente, muitas vezes, ele sai do consultório do médico e ele ouviu termos que ele não sabe nem o que quer dizer, esclerose múltipla, o que é desmielinizante, o que é sistema autoimune, né, então eu costumo ilustrar, eu tive o privilégio, outro dia eu assisti uma aula de um médico, e ele usou essas ilustrações porque ele aprendeu comigo, né? O que é o fio elétrico? É a bainha de mielina, quando descasca, né? Ela expõe o nervo. O que é o eletricista? É o sistema imunológico. Se ele for bom, ele restaura a bainha de mielina de uma maneira suave ou não. Então, eu transfiro essas informações para o paciente de acordo com o que ele recebeu do médico, mas na linguagem que ele consiga entender, né? Então, é esse o nosso papel, de acolher o paciente, os familiares, encaminhando para psicólogo, encaminhando para assistente social, o paciente recebe aquela tonelada de papéis quando ele precisa da entrada nos medicamentos de alto custo, ele não sabe onde ele vai primeiro, então, a assistente social faz toda essa parte de orientação sobre essa trajetória dele, né? E respeitar os medos do paciente. Então, imagina o paciente aprendeu, acabou de ouvir o que é a doença, acabou de ouvir sobre os sintomas, e ele recebe a informação que ele vai tomar uma medicação, seja intramuscular, seja subcutânea, seja endovenosa. E o paciente nós precisamos permitir que esse paciente deixe os seus medos aflorarem para que a gente possa desmistificar muita coisa, tá? E nós temos uma ferramenta excelente, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Através dela, né, nós podemos fazer o diagnóstico de enfermagem para identificar os problemas de saúde que esse paciente tem e discriminarmos para ele qual é a melhor prescrição e qual é a melhor intervenção que nós vamos propor para esse paciente. E um outro instrumento que nós temos, e que eu gosto muito, é a teoria do autocuidado, porque o paciente de esclerose múltipla, ele não é tipicamente um paciente que fica internado numa unidade de internação, por isso que muitas enfermeiras só do ambiente hospitalar, elas não conhecem muito dessa doença, porque ele é tipicamente um paciente de ambulatório, e as enfermeiras de ambulatório já estão mais acostumadas. E a teoria de Oren, ela nos possibilita determinar as deficiências que esse indivíduo tem, nós vamos identificar junto com ele o potencial que ele tem para poder se cuidar, né? Nós vamos ser um elemento regulador, e nós vamos, juntamente com o familiar, orientar isso e fazer para ele só o que ele não pode fazer. O que ele tem capacidade, nós vamos ensinar, orientar e possibilitar que ele assuma seu autocuidado, né? Eu tive uma experiência com uma jovem, né? Ela tinha 18 anos quando teve o diagnóstico, ensinei-a a fazer o uso para fazer a autoaplicação, ela não conseguiu, era o pai, a mãe, o tio, algumas pessoas da família, até o dia que ela arrumou um emprego e ela precisava viajar, ela era representante de vendas, e ela teve que se virar, e voltou lá, a enfermeira me ensina de novo a aplicar, ensinei, ela aprendeu, assumiu o seu autocuidado, porque a independência do paciente é a coisa mais importante, baseada na teoria de Oren, tá? Então, nós vamos orientar esse paciente a ter todos os cuidados que estão relacionados com esse autocuidado. Então, se ele vai fazer uso de um medicamento e ele vai buscar esse medicamento, nós vamos orientar desde o transporte, o acondicionamento, seja, se for medicação via oral, o melhor lugar da casa para ele guardar esse medicamento, que não é no banheiro nunca, nem para guardar e nem para preparar, né? Muitas pessoas têm aquela caixinha, aquela farmacinha e coloca lá na última coisa do banheiro. O banheiro é o lugar mais contaminado da casa, então a gente precisa deixar isso claro para o paciente. Eu ensino o paciente a fazer higiene das mãos corretamente para ele criar esse hábito. Eu vou orientar sobre as vias de administração, né, seja via oral, intramuscular, subcutânea, endovenoso, tá?
a temperatura da geladeira, se o medicamento precisar ser guardado. Então, ela deve estar na temperatura normal de uma geladeira, de 2 a 8 graus, e o cuidado de orientar quando tem criança na casa, para a criança não ficar abrindo, fechando porta de geladeira se o medicamento estiver guardado lá dentro, tá? Se a medicação for endovenosa, vai ser realizada num centro de infusão ou internado, né? Mas a maioria dos pacientes recebem num centro de infusão. Então, orientar o paciente que agora, em função da pandemia, ele precisa ir de máscara, o acompanhante, se for junto, não pode ficar junto durante a infusão. Se a infusão for além de 1 hora, ele pode levar um livro ou levar um fonezinho de ouvido para ele ouvir alguma música no celular durante esse período, né? Então, isso é importante, levar uma garrafinha d'água dele, tá? Se a medicação é via oral, nós vamos orientar se aquele determinado medicamento precisa ser tomado junto com alimentos ou não. Tem um medicamento que o paciente precisa fazer controle do pulso, da frequência cardíaca, então nós vamos ensiná-lo a controlar, porque ele vai fazer a medicação, o uso do medicamento em casa. Tem uma medicação só que é intramuscular, e o laboratório fez uma modificação na apresentação, né? Então colocou nessa canetinha, a seringuinha já vem dentro, e como ela tem uma agulha um pouquinho mais curta do que uma agulha tradicional de intramuscular, o local exclusivo de aplicação é nessa região. Então, eu vou orientar o paciente também a respeito disso. E esse aplicador, ao contrário dos outros, ele é descartável. Terminou de usar, pode jogar fora, porque ele tem um mecanismo de segurança que não tem problema nenhum de jogar no lixo comum, mas o recomendado também é colocar naquela caixa de descarte, tá? Em relação ao medicamento subcutâneo, nós vamos orientar os locais de aplicação, o rodízio, o ângulo, o uso dos injetores, o melhor horário de administração. Então, eu vou, na hora que eu fizer o histórico de enfermagem, eu já vejo com o paciente como é o tipo de rotina dele, se ele estuda, se trabalha, qual é o melhor horário, se ele acha melhor tomar de manhã ou de noite. Então, nós vamos orientar todas essas questões. E outras orientações são relacionadas com alimentação, com hábitos de higiene, né, interação medicamentosa, a importância da prática de exercícios. Em relação à medicação subcutânea, nós vamos enfatizar bastante a questão dos rodízios, dos locais. Então, os locais preferencialmente, né, na região do abdômen, das coxas, na face posterior do braço e nas nádegas. E, para isso, o paciente tem um recurso de cada um dos medicamentos, tem o seu próprio injetor. Então, esses aqui, ao contrário do outro intramuscular, a medicação já vem dentro. Esses não, a seringuinha vem preenchida já com o medicamento, o paciente vai desmontar esse injetor e colocar a seringuinha aqui dentro, e aí ele vai posicionar, né, fazer a limpeza da pele, vai posicionar o injetor. A hora que ele abaixar essa parte aqui, que esta encostar nessa, ele aperta o botão, ou o botão, ou o botão, e aí injeta o medicamento, ele conta 10 segundos e o medicamento foi todo injetado, com a garantia do ângulo de 90 graus e com a garantia de ter introduzido a medicação toda. O cuidado com esses injetores, principalmente esses dois, é que eles têm uma numeração, um ajuste do bico para modificar a posição da agulha. Então, pensando que era uma administração subcutânea, ela precisa atingir a camada adiposa. Se eu mexo no bico, então, nesse exemplo aqui desse injetor, esse número 4, a agulha é muito curtinha, o que fica para fora, e pode caracterizar uma administração intradérmica. Então, eu tenho que posicionar, de acordo com a avaliação que eu fiz da anatomia do paciente, até o número 10, né, para eu garantir que a medicação vai ser subcutânea. Nesse injetor aqui, eles são setinhas, não é número, mas o objetivo é exatamente o mesmo. E aí, as reações mais comuns decorrentes da aplicação subcutânea. Pode ser desde uma hiperemia, né, que pode ser leve ou um pouco mais intensa, até uma situação mais desastrosa como essa, que vocês vejam, toda essa área está inflamada,
E aqui, com o início de necrose, essa paciente, uma jovem, ela chegou para a gente desse jeito. Então, foi a primeira avaliação que eu fiz. Aí, quando eu perguntei para ela se ela usava o injetor, sim, para ela me mostrar, ela estava com o injetor na menor disposição da agulha. Então, ela estava fazendo a medicação intradérmica, e a medicação precisa do tecido subcutâneo para ser absorvida. Então, essa foi uma situação que ela ficou bastante tempo sem poder usar essa região. E aqui é uma outra reação típica de falta de rodízio. O paciente se sentia confortável aplicando no abdômen, e aí a gente fala, crucificou o abdômen. Então, essa região, ela fica inviável para novas aplicações, e o paciente precisa deixar essa região descansar. Normalmente, né, lá no centro, a gente pede ajuda para a fisioterapia, que ela faz terapias que vão tentar mobilizar essa região para recuperar a parte do tecido subcutâneo. Se não for para novas aplicações, pelo menos para diminuir o desconforto do paciente. Outras reações que podem ter, que aí são para todos os medicamentos, injetáveis ou via oral, são sintomas gripais, isso mais comum no início de tratamento, né? O paciente pode ter dor de cabeça, pode se sentir muito fatigado no dia seguinte, que às vezes inviabiliza conseguir fazer alguma outra coisa. Então, o paciente pode ter queda de cabelo, pode ter sintomas gástricos, pode ter diarreia, depende de cada medicamento, tem o seu evento adverso, às vezes mais característico. E aí eu queria deixar duas mensagens, uma delas que é assim, a característica mais previsível da esclerose múltipla é não ter previsibilidade nenhuma, né? Então, a gente vê muito comum no ambulatório, 2 pacientes lá sentadinhos esperando a consulta, e eu fico perguntando para o outro, que tipo você tem de esclerose? Eu tenho tal. Quanto que é seu EDSS? É tal. Que remédio você toma? Aí um está de bengala ou de um andador e o outro está bem. Ou então um está de cadeira de roda, o outro está com... Então, eles ficam tentando comparar, e a gente coloca muito claro para eles que não existem dois sintomas, né, 2 cursos de doença do mesmo jeito, tá? E aqui, eu acho que a teoria de Oren é isso aqui, né? Se eu der a um homem um peixe, ele vai ter uma única refeição, mas se eu ensiná-lo a pescar, ele sempre vai ter o que comer. Então, quanto mais eu garantir a independência do paciente, melhor vai ser a qualidade de vida dele, né? Essas são as referências que eu usei, né? E aqui eu quero deixar essa frase, que eu acho que ela é muito importante para nós, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? E no dia 30 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, e nesse dia a gente sempre faz muitas ações voltadas a essa conscientização. Eu sou uma colaboradora voluntária da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, né? Tá aqui o e-mail de lá, se vocês tiverem interesse de conhecer, entre no site, eles têm uma equipe muito boa também trabalhando, né? E eu sempre participo de todas as ações voltadas a essa conscientização no mês de agosto, tá? Então, eu quero agradecer, eu deixo aqui meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira fazer o contato, tá? Eu vou parar de compartilhar minha apresentação para a gente poder voltar na nossa discussão. Parabenizo a doutora Ivone pela excelente palestra. Não me surpreende, como sempre, a doutora Ivone sempre nos traz um excelente aprendizado, nos agrega conhecimentos, pela sua experiência e pelo seu conhecimento. Como eu falei desde o começo, ela é assim, uma referência em esclerose múltipla nacionalmente. Foi a primeira pessoa que eu conheci que realmente, quando eu comecei na esclerose múltipla, ela que me deu apoio, que me passou conhecimentos. Então, para mim, ela sempre será a minha referência. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, né? Você falou na sua palestra, né, que quando você colocou, é uma doença invisível. Eu diria também que é uma doença incompreendida, muitas vezes pelos próprios familiares e muitas vezes até pela própria equipe que não sabe conduzir esse paciente.
Então, vejo assim que às vezes a consulta de enfermagem é o momento que o paciente tem, dá a ele a oportunidade dele colocar suas angústias, inseguranças, medos, dúvidas, e ali, através dessa fala, dessa fala, a gente consegue fazer um diagnóstico de enfermagem e traçar nossas metas e fazer um planejamento para esse paciente. Muitas vezes ele é encaminhado para a gente, acontece muito isso. Olha, esse paciente é intolerante. Às vezes o médico não aguenta mais o paciente, né? Ele fala muito isso, porque ele é incompreendido. Ele tem vários, como você disse, são vários sintomas. Mas aparentemente ele não tem nenhum sintoma físico, mas ele tem outros, né? É a depressão, é o humor muito irritado. Então, tudo isso faz parte da doença e às vezes é difícil compreender, tanto pela sociedade, pela família, como o próprio médico, ele perde a paciência, né? Então, ele encaminha para a gente, dizendo, olha, esse paciente não está aderindo, não está isso. E, às vezes, a gente faz uma escuta, deixa ele falar, e o porquê disso, e por que não aderir a esse medicamento, por que você não quer? E aí ele vai colocando suas dúvidas, a gente vai sanando essas dúvidas, e no final ele chega a dizer, olha, eu vou lhe dar um voto de confiança, vou seguir o meu tratamento. Acontece isso, e fica assim, né? E a gente vai acompanhando isso. Mas toda vida que eles voltam com uma queixa, com uma dúvida, e a gente está aí para isso. Eu acho muito bacana esse nosso trabalho, da gente poder estar ajudando esse paciente dessa forma. Então, além de todo o conhecimento, hoje, por exemplo, vi várias formas, da forma como você coloca a sua palestra, que como a gente pode, é didática para o paciente. Você deu uma palestra assim, realmente bem focada no nosso trabalho. Muito bom mesmo. Então, eu queria, assim, e é sempre bom a gente tentar descobrir que o paciente consiga ter uma solução que faça com que ele siga o tratamento de forma positiva e não de um fardo. Então, assim, muito bacana isso, a gente tentar conseguir chegar a trabalhar dessa forma com o paciente. Eu acho que a adesão do paciente ao tratamento, ela passa pela orientação de enfermagem, né? Porque o médico faz a receita, o paciente fala, você vai tomar isso. O paciente vai lá na farmácia de alto custo, pega aquele remédio que ele não tem a menor ideia de quanto custa, né? Porque ele só sabe que é farmácia de alto custo, né? Mas eu acho que é o nosso papel também informar para ele, olha, esse remédio você conseguiu através do SUS, né? Poucas pessoas têm essa possibilidade, esse remédio vai te ajudar a diminuir frequência e intensidade de surtos, porque a cada surto você pode ter alguma incapacidade acumulada. Então, acho que toda essa orientação, esse reforço na orientação que nós fazemos enquanto enfermeiras, nós garantimos a adesão ao tratamento, né? É muito importante. Eu quero só agradecer aqui a presença da professora Séries, né, que está aqui nos prestigiando, que nós somos do mesmo departamento, e é sempre bom tê-la conosco, né? O prazer é todo meu, Ivone. Parabéns para você, a sua aula foi excelente. Como a Nair falou, você é uma enfermeira bastante didática, acho que você atinge mesmo, agrega mesmo, a gente aprende uns com os outros. Eu hoje, por exemplo, aprendi algumas coisas com a sua aula, porque a minha vivência diária não é com a esclerose múltipla, então eu me sinto assim feliz, orgulhosa mesmo, muito honrada de ter você junto comigo nesse departamento da AB Neuro. Parabéns, viu, Ivone? Obrigada, Séries. Tem alguma perguntinha aqui para você, doutora Ivone? Tá bom. Quais são os fatores... é Solange Dicine que está perguntando aqui. É, danada, né? Que dificultam o aprendizado do paciente para a utilização da medicação por via subcutânea ou intramuscular. Eu acho que assim, o fator maior, eu acho que a Naíra Lindinalva, que tem a experiência no atendimento com pacientes de esclerose, é o medo, né? Porque assim, o paciente saber que ele vai tomar uma medicação é uma coisa. Quando eu, enfermeira, falo para ele, olha, você vai, no dia que você pegar o remédio, você agenda, vem aqui comigo, que eu vou te ensinar a fazer a medicação. Ele já fala, mas como assim? Eu vou ter que fazer em mim mesmo? Sim, olha, é super tranquilo, eu vou te ensinar todos. E aí nós fazemos de uma maneira bastante didática,
e uma maneira muito tranquila, né? Então, nós costumamos fazer, no meu caso, eu faço em 3 visitas para esse aprendizado. Hoje, eu estou fazendo isso uma vez presencial e as outras 2 vezes virtual, né? O paciente vem, eu ensino desde a higiene das mãos, eu ensino tudo, como que ele vai olhar para aquela caixa do medicamento, como ele vai conservar, tudo aquilo que eu falei que cabe ao enfermeiro orientar. Então, eu oriento tudo. A primeira aplicação, eu mostro para o paciente, a gente brinca primeiro, eu tenho uma bolinha, né, eu tenho as seringuinhas, eu tenho os injetores, tudo isso a gente simula antes. E aí, quando o paciente vê como que é para fazer, algumas vezes eu falo para o paciente, o senhor gostaria de já fazer, né? Alguns mais corajosos falam, pode deixar que eu faço. E eles fazem. Então, a primeira aplicação, ótimo. Muitas vezes, não. Eu tive uma paciente que eu precisava deitá-la na maca para fazer a aplicação subcutânea, o marido dela era bombeiro civil, o marido, não, pode deixar que eu faço, né? Eu falei, peraí, não é assim, né? Vamos com calma. Então, ela transpirava, que ela molhava o lençol descartável inteirinho, então é um pavor de pensar que ela ia tomar a injeção, não ia nem fazer, né? Porque no fim eu precisei ensinar para o marido dela, para ele poder fazer a aplicação, mas ela veio comigo 5 vezes, para que ela pudesse deixá-lo aplicar, né, comigo junto. Então, assim, quando a gente consegue vencer esse medo do paciente, a gente consegue garantir a vitória, tá? Porque se você não vencer isso, não adianta eu falar para o paciente, não, eu vou aplicar, depois a gente conversa. Não, primeiro nós vamos conversar para depois fazer, porque eu tenho que vencer essa barreira primeiro, porque senão ele vai estar tão contraído. E eu costumo falar para eles, se você pensar que vou usar minha canetinha, né, que essa seringa é alguma coisa que vai te fazer mal, ela vai te fazer mal, né? Então, eu preciso fazê-lo entender que aquilo vai causar um bem para ele e que é possível. Então, a gente aplica na bolinha, a gente faz, a gente brinca, a gente faz toda uma encenação. Quando chega na hora da injeção, aí quando termina, fala, nossa, nem doeu, né? Ai, que beleza, foi uma maravilha, né? Então, a gente precisa, eu acho que a maior barreira para a autoaplicação é vencer o medo. E eu sinto, assim, uma dor no coração quando eu vejo os pacientes diabéticos, porque eu acho que o ensino do paciente de esclerose múltipla, ele é muito similar ao diabético. E eu não vejo ninguém fazendo esse tipo de trabalho com o diabético para ensinar. Quando você chega num paciente diabético conhecido seu e você olha aquele abdômen dele, está destruído. Porque na própria bula da insulina fala que o local preferencial de aplicação é o abdômen. Então, o paciente só faz ali. Imagina 4, 5, 6, 8 aplicações por dia num mesmo lugar, sem rodízio nenhum, né? Então, quando eu já atendi paciente no domicílio, que tinha avô e tia com diabetes, então vem cá, vamos lá, vou avaliar a sua barriga também e vamos explicar para você tudo que você pode fazer. Então, acho que assim, o enfermeiro não pode perder a chance deste papel nosso fundamental, que é sermos educadores, tá? Eu espero ter respondido, Solange. Pois doutora Ivone, isso que você disse na sua palestra uma frase que me chamou, permitir que o paciente deixe seus medos aflorarem. Você tem que conhecer qual é o medo do paciente para poder intervir. É o que você colocou ali em todas as palavras, né? Você colocou agora, o que você fez? Você percebeu por que aquele tratamento não estava sendo seguido pelo medo. E são vários os medos. Hoje as medicações são orais, mas eles têm muito medo. E essa medicação vai me trazer o que no futuro? Então, assim, eles têm várias questões a perguntar, a esclarecer. Então, é sempre bom que a gente esteja ali para ouvi-los. Às vezes, eles só querem ser ouvidos e um esclarecimento de uma forma mais didática, né? Como a Ivone apresentou aqui para a gente. Eu tive uma chefe que ela falava, não sei por que você gasta tanto tempo no primeiro atendimento de paciente. Eu falei, eu te convido a ficar comigo um dia. Aí, quando ela ficou, nós gastamos 1h30, né, desde o desmistificar o diagnóstico, aquele palavrório todo técnico do médico, até mostrar toda essa técnica de aplicação e tudo.
Ela falou, você tem razão, realmente eu tive a sorte de ter um paciente bastante difícil, amedrontado nesse dia, porque ela entendeu toda a dificuldade que é um atendimento de uma consulta de enfermagem com qualidade, né? Porque não é só falar para o paciente, vira aí que eu vou aplicar uma injeção em você. Não é só isso. O nosso papel vai muito além disso. O aplicar a injeção é um pequeno detalhe no arsenal nosso de educativo, né? Aqui tem uma, doutora Ivone, tem uma consideração aqui da doutora Séries, né? Séries. Parabéns, Ivone. Como eu, você utiliza a teoria de Oren. É sempre muito importante fazer estimulação de atividades em que os pacientes ainda conseguem fazer com independência. A estimulação cognitiva e funcional nas doenças neurológicas progressivas são fundamentais para mantermos, enquanto possível, a qualidade de vida desses pacientes. Muito bom. Exatamente. Acho que essa é uma realidade, né, do perfil de paciente que não é um paciente grave, que não é um paciente crítico, mas é um paciente que tem uma doença progressiva, degenerativa, né, e que depende de outros para ter um suporte, um apoio, né, como a família, porque se o paciente não consegue fazer medicação, o familiar consegue. Eu já ensinei a filha de uma paciente, ela tinha 9 anos, era uma menina super atrevida, né? Eu quero aprender, a mãe deixou. Eu falei, a mãe tem coragem de deixar? Tem. Então, eu ensinei a menina, ela veio umas 4 ou 5 vezes comigo, até que eu tivesse a certeza que aquela menina veio pai, mãe, avó, aprendeu, e a menina passou a ser, ela falava, eu sou a enfermeirinha da minha mãe, né? Então, eu sou a tia Ivone da minha mãe, ela falava. E isso me enche de orgulho, porque eu acho assim, nós não podemos discriminar, nós temos que ter uma série de cuidados quando nós pensamos numa criança que vai fazer uma aplicação, mas ela tinha maturidade suficiente, coisa que a mãe morria de medo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter estratégias diversificadas para cada tipo de paciente, né? Agora, lá na nossa unidade, a gente também atende adolescentes, né? Então, tem uma criança com 10, 12 anos que apresentou esclerose múltipla, e a única medicação que ela podia tomar era o Clexane, né? E então, o Clexane? Assim, a gente começou... Clexane. Não, desculpa. O acetato de Glatiramer. O Glatiramer. Então, a gente não saberia, ficou assim preocupado, como é que a gente vai ensinar essa criança? Então fui lá na pediatria conversar com a enfermeira da pediatria para saber. Ela me deu assim várias notícias boas. Ela disse que a criança é a pessoa que mais adere, que é independente, que quer fazer sua própria medicação, porque ela trabalha com criança com insulina independente, né? Então ela me falou isso, fiquei impressionada que você falou da criança, né? Às vezes até fiquei impressionada, porque eu não tinha costume de trabalhar com crianças, né? Eu atendi há umas 2 semanas uma adolescente que há um mês atrás, na primeira orientação, ela tem 16 anos, aí eu fiz a orientação, o pai é que aprendeu a fazer a aplicação. Quando foi agora no retorno, um mês depois, eu cheguei e falei, aí, como é que você está? Eu vou te contar uma novidade, toda, assim, toda, né? Eu mesma estou fazendo a minha aplicação. Falei, parabéns, né? Então, a gente festeja junto, porque uma garota de 16 anos, ela já vai querer ter a liberdade dela para levar a vida. E essa medicação recomendada para menores de 18, porque, teoricamente, nas bulas dos medicamentos de esclerose, nenhum deles é indicado para menor de 18 anos. Essa é uma questão legal, né? A família precisa entrar com recurso judicial para conseguir o medicamento, e esta medicação é a indicada. Felizmente, ela hoje tem uma apresentação que o paciente pode usar 3 vezes por semana, porque ela era de uso diário, né? Boa evolução. Então, foi uma evolução realmente no tratamento desses pacientes, né? E eu tenho 4 menores, né, de 18 anos, fazendo tratamento, só um que ainda depende da mãe para fazer, os outros 3 já são independentes na autoaplicação, né? Aqui, a doutora Solange, sim, sempre somos educadores, obrigada, parabéns pela aula. Obrigada. Anderson,
Desculpem que às vezes eu não pronuncio o nome direito, certo? Antes eu faço uma pergunta aqui. No ambiente hospitalar, quais os cuidados de enfermagem com o paciente em esclerose múltipla em tratamento com plasmaféres? Aí é uma rotina toda que vai depender do protocolo da instituição, né? Porque cada instituição tem uma rotina, tem instituição que a plasmaférese é feita numa central, né, de infusão, de tratamento, onde fica a máquina, onde eu trabalhei em 2 instituições, a plasmaférese era feita na central de quimioterapia, porque era onde ficava a máquina. Então, isso vai depender muito do protocolo da instituição para poder fazer, mas normalmente a enfermeira deste local, ela está capacitada e gabaritada para fazer esse trabalho, né? Então, muitas vezes o que a gente faz é ir lá para orientar o paciente do porquê daquele procedimento, que faz parte de uma das terapêuticas, né? Eu não mencionei porque não é muito comum, né? Não, no ambiente, porque a gente convive mais no ambiente ambulatorial, né? Mas uma coisa interessante dessa questão da Andressa é quando o paciente está internado, por qualquer motivo, vamos imaginar, o paciente teve uma infecção urinária e internou, e é o dia dele tomar medicação, então ele leva o medicamento, e aí fica aquele impasse, a enfermagem faz, não está prescrito, a enfermagem não faz, deixa o paciente fazer ou não. Então, é uma situação que sempre acontece, eu já vivenciei isso, então, eu acho assim, a medicação é intramuscular, que enfermeiro não sabe fazer? Ou auxiliar de enfermagem não sabe fazer? A medicação é subcutânea, quem da enfermagem não sabe fazer, né? A medicação, seja ela de que via for, o paciente aprendeu a fazer, por que não deixá-lo fazer? Se fora do ambiente hospitalar, ele vai fazer. Então, eu sempre oriento as enfermeiras, peça para o médico prescrever, e você anote, paciente faz autoaplicação deste medicamento conforme a orientação da enfermeira especialista. E pronto, você está resguardada, você está segura, tem uma prescrição e o paciente sabe fazer. Porque não adianta você pegar aquela medicação e você fazer de maneira errada, porque você não conhece e o paciente sabe porque ele já foi orientado, tá? Então, é um risco que a gente corre quando a gente não dá o direito do paciente manter a sua independência. Né? Verdade, verdade. Mais uma pergunta aqui de Aline Fantin. A pulsoterapia deve ser administrada no período da manhã, correto? Caso a primeira dose seja administrada no período da noite, qual o intervalo mínimo entre as administrações? Essa Aline é danada também. A Aline é nossa parceira da esclerose múltipla, né? Aline! Aline. Cadê a Aline? Eu queria ver a câmera dela. Cadê né? a Aline? A questão da pulsoterapia é que em alguns hospitais privados eles não fazem pulsoterapia ambulatorial, né? Então o paciente interna, porque o convênio paga essa modalidade, no SUS a gente já tem a autorização para fazer pulso ambulatorial, né? Mas se o paciente está internado, essa questão de ser de manhã, ela vai do protocolo da instituição, né? Acho que essa palavrinha protocolos da instituição, ela acaba fechando muita coisa, porque no SUS a gente faz pulsoterapia a qualquer hora, de manhã, de tarde, a gente só não faz de noite, porque o ambulatório não funciona à noite. Mas se o paciente começa a pulsoterapia, vai depender da prescrição médica, prescreveu lá 1 hora ou 2 horas, né? Se o paciente não tem nenhum tipo de reação habitualmente com a pulsoterapia, pode fazer a infusão em 1 hora. Terminou, acabou, não importa se é meia-noite, se é 2 horas da manhã, é que assim, quando você deixa uma prescrição, né, o médico prescreve lá, pulsoterapia, um paciente de esclerose múltipla, a enfermeira, a maioria nas unidades hospitalares, não estão habituadas com esse diagnóstico, não estão habituadas com esta prescrição. Então, o paciente toma a medicação por 1 hora e ele fica hospedado 23 horas para completar o dia de 24 horas. Por isso que a gente hoje tem o privilégio de que o SUS pague a metilprednisolona ambulatorial, porque antes não pagava, então o paciente tinha que internar, né, para fazer a pulsoterapia. Hoje a gente já consegue, então a gente roda uma poltrona com 6, quase 10 pacientes no dia fazendo pulsoterapia, quando internado é um paciente por leito,
né? Então, a Aline trabalha num hospital privado, ela deve vivenciar bem essa dificuldade, por isso que eles programam a pulsoterapia de manhã, para que a enfermeira que está lá seja habilidosa, tenha conhecimento para sanar qualquer tipo de intercorrência que possa ter, né? Eu não vi a Aline até agora, né? Não apareceu a Aline. Não, a Aline está tímida. Mas assim, eu sempre digo, quem dera que todos os pacientes pudessem ter a mesma assistência que os pacientes de esclerose múltipla têm. Como você citou, os pacientes diabéticos. Eu, assim, na minha realidade, eu vejo que o paciente com esclerose múltipla, ele é bem acompanhado. E eu vejo, assim, em outros locais também. Infelizmente, tá aí, a Aline apareceu. Apareceu a Aline. Prazer, Aline. Assim, seria muito bom que todos pudessem, os pacientes de outras doenças crônicas fossem tratadas dessa forma. Isso, muito bem. Bom, mais alguma dúvida? Perguntas, tem só pessoas lhe parabenizando. Muito obrigada. Ana Carolina Sena. Ana Carolina também é nossa parceira, né? Ana Carolina é da Beneuro, do Departamento de Neuroreabilitação. E ela é uma entusiasta da esclerose múltipla também. Cadê a Ana Carolina também? Que maravilha. Tá. Eu, aí, ó. Tá saindo do plantão, a Ana Carolina. Ó. Tudo bem, Ana Carolina? Ana Carolina é de São Paulo também? Ana Carolina, quando é minha pupila do mestrado. Tem várias pupilas, né? Que bom. Que bom. A quem mais gostaria de fazer perguntas? Eu não gostaria de fazer perguntas, só queria, assim, parabenizar a Ivone, né, pela excelente explanação, e dizer que, assim, desde o início que eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, você tem sido minha referência. Muito obrigada. Graças a Deus, assim, graças a Deus, né, eu tive você como referência. E aprendi também da importância que a gente consiga fazer o paciente aderir ao tratamento. E uma dessas mais importantes é a segunda consulta. A primeira consulta, ele vai para o neurologista, e a segunda consulta com a enfermagem, né, onde a gente agenda a primeira aplicação, e realmente a gente tem que ter esse tempo necessário. Às vezes eu passo uma hora e meia, mas o importante é que ele saia dali entendendo a doença e a necessidade de fazer a aplicação. Né? E também, se for medicação via oral ou que não seja feita no centro de referência, ele também recebe a mesma explicação, né? Muitas vezes a gente diz, não vamos dar o telefone ao paciente, mas de jeito não. Porque quando a gente vê, pronto, Naí estava falando das crianças, né? O centro de referência daqui também da Paraíba, nós temos várias crianças e adolescentes. Né? Então, o impacto que aquela mãe tem ao saber que o filho tem esclerose múltipla, que precisa fazer esse tratamento. Então, assim, a gente termina dizendo, qualquer coisa ligue para mim, que a gente ajuda. Isso faz parte, né? E não é só a parte técnica, é a parte humana, né? Você conseguir a conversar. Segurança, né, que a gente transmite. A segurança para o paciente, né? Dizer ali, você termina virando uma cúmplice dele, né? E ele conversa coisa com vocês que ele não conversa com o médico, né? Com a gente que não conversa com o médico. Tira dúvidas com a gente que não consegue tirar com o médico, né? Então, assim, a enfermagem sai, assim, encaminhando... Fortalecida, né? Encaminhando para o fisioterapeuta, para o psicólogo, né? Ajudando na farmácia, né? Olha, a medicação, e assim, vai desde da aplicação da medicação, do transporte da medicação, do descarte da medicação, né? Esses dias no centro de referência, a gente tem vivenciado também muito junto à farmácia, né? Então, a gente começou com 84 pacientes, e hoje estamos com 410. Então, assim, como a gente ficou muito próximo de farmácia, a farmácia funciona dentro do centro de referência, a gente teve um maior contato com esses pacientes agora durante a pandemia, né? Então, assim, realmente eu confisquei muita bolsa de paciente, que eu vi que estava suja, que não tinha condições de transporte, né? Muita gente veio pegar com gelo,
dentro da bolsa, gente querendo levar uma mochila nas costas, né? Então, assim, a gente foi bem intransigente realmente com eles. Mas, assim, eu procuro explicar que isso faz parte do transporte da medicação, né, fundamental, tem que ser de forma segura, né? Então, assim, a gente, a enfermagem realmente, se você tiver um olhar técnico e positivo e passar segurança, você consegue segurar esse paciente. Não tem como você não conseguir, não. Então, era isso que eu queria dizer aqui, parabenizar, viu? Obrigada, Lindinalva. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Senão, acho que nós vamos encerrar, né, Nair? Porque... eu creio que aqui não apareceu mais ninguém fazendo perguntas. Eu creio que a sua aula foi muito clara, né? Eu creio que não tem... não ficou dúvida. Não ficou dúvida. Só por algumas colocações. Realmente não resta dúvida. Está muito clara mesmo a sua aula. Pois então, gente, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e, mais uma vez, sou muito grata por estar aqui, ter partilhado esse momento com todos vocês. São pessoas, assim, maravilhosas, de referência. Eu espero que esses encontros se repitam mais vezes. Muito obrigada a todos. Eu quero agradecer, eu quero agradecer a todos os que estão presentes, né? E também já deixar divulgar o tema da próxima live, né, Nair? Isso mesmo. Que aí eu acho que vai ser muito atrativo, que fato ou fake, controvérsias no neurointensivismo. Então, isso é um tema bastante discutido, né? Bastante controverso, porque a gente tem, mesmo no caso da esclerose múltipla, paciente, ninguém pode tomar vacina, de repente todo mundo pode tomar vacina, não pode tomar vacina A nem vacina B, pode tomar só a C ou D, e de repente, qual é a verdade nisso tudo? Então, acho que a próxima live nossa vai ser bastante acalorada para esclarecimento, né, dessas notícias positivas ou não, né? É um tema bem atual, né? E que vale a pena realmente. Parabéns mais uma vez pelas escolhas. Tá. Eu agradeço a todos que participaram e desejo uma boa noite para todos, tá? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos.